Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, tá? Nós vamos tratar um pouco sobre acentuação gráfica, tá? Em caráter de revisão, tá? Vamos aproveitar, tá? Esta aula para tratarmos, tá? Em caráter de revisão, esse assunto, tá? Acentuação gráfica e fazendo menção, obviamente, tá? Sobre a mudança da nova ortografia, tá certo, gente? Então, nós vamos falar desse assunto extremamente importante, acentuação gráfica, claro, né? Fazendo menção a essas mudanças, né? A essas alterações diante do novo acordo ortográfico, tá certo? Então, falar da nova ortografia, né? Vamos então explanar a princípio sobre essas mudanças, o que mudou, quais as alterações, tá, da nova ortografia. Então, iniciando aí falando sobre o trema, tá? Então, sobre esse acento que recaía sobre o U, né, nos grupos gué, gui, qué, qui, sempre que o U fosse pronunciado, tá? Então, foi abolido totalmente o trema das palavras da língua portuguesa. Então, se porventura você ler, né, em algum contexto uma palavra ainda com o uso do trema, entenda que essa palavra não faz parte do nosso vocabulário brasileiro, tá? Como exemplo aqui, Miller, miliano, então são palavras de cunho estrangeiro, tá? Então, o trema foi abolido totalmente, tá? Da língua portuguesa. Também houve alteração, tá? No alfabeto brasileiro, que antes tinha 23 letras, tá? Com o novo acordo ortográfico, ou seja, com a inclusão das letras chamadas letras especiais, o K, o W, o Y. Então, agora o nosso alfabeto brasileiro é composto por 26 letras, tá? Então, essas letras chamadas especiais, K, W e Y, são usadas, tá? No nosso vocabulário, mas enquanto letras especiais, tá? São usadas por conveniência, tá? Então, vale a pena perguntar, diante dessas alterações, dessa mudança, do que você sabe, né? Use o seu conhecimento de mundo, tá? Então, nós temos aí a palavra geleia. Então, na palavra geleia, a gente percebe ser uma palavra paroxítona em que, tá? Se emprega nesta palavra o grupo EI, tá? Esse ditongo EI. Esse ditongo EI, ele aparece no meio da palavra. Houve alteração? Houve, sim, tá? Para essa regra. Então, como se escreve? Geleia sem acento ou geleia com acento? Ainda acentua esse grupo EI no meio da palavra ou em palavras paroxítonas? Não, tá, gente? Então, eis aí mais uma mudança, mais uma alteração. Então, não se acentua mais, tá? Não se acentuam esses grupos O e E nas palavras paroxítonas, tá, gente? Lembrar, somente nas palavras paroxítonas. Se esses grupos, se esses ditongos vierem no meio da palavra, não são mais acentuados. Como exemplo aqui, paranoico, assembleia, plateia, heróico, diarreia, entre outras palavras aqui citadas. Então, percebam que em todo esse contexto aqui, esses exemplos, tá, mostram o grupo EI ou o grupo OI, ou seja, esse ditongo EI ou esse grupo, ou esse ditongo OI, no meio da palavra. Todas essas palavras são paroxítonas. Nesse caso, tá, foi abolido o acento desses grupos, tá, desses ditongos. Se porventura esses ditongos O e EI vierem em final de palavras, não importa se essa palavra é oxítona, se essa palavra é monossílaba, tá? Então, nesse caso, tá, gente, continua a usar o acento normalmente. Então, em papéis, em herói, em corrói, em anéis, em sóis, em mói. Então, percebam aí que, sendo esses grupos no final da palavra, no final da sílaba, então, sim, devemos acentuar normalmente, tá? Repetindo, só não vamos acentuar esses ditongos O e E nas palavras paroxítonas, tá certo, gente? Seguindo, então. E aí, sobre esse acento circunflexo,
Nesse grupo ou, tá? Nos verbos ou nos nomes, pode tirar sim, tá? Então, foi abolido também, não se acentua mais, tá? Esse grupo ou. Em abençoo, por exemplo, perdoo, vou, magoo, enjoo, então não se acentua mais, tá? Então a palavra ela é pronunciada da mesma forma. Percebam que uma vez dividida essa palavra, né? Essas palavras elas vão constituir um hiato, tá? Esse encontro vocálico, a pronúncia continua a mesma, mas sem acento, tá? O acento que recaía no primeiro o, tá? Agora não se acentua mais. Então, lembrar, não se acentua mais o grupo ou, tá? Das palavras, tá? Não se acentua também o grupo e. Então, nesse desdobramento das vogais nos verbos, como creem, deem, leem, veem, tá? Percebam que são formas verbais indicativas de plural, terceira pessoa do plural. Então, nesse caso, houve a alteração também, a mudança, tá? Foi retirado o acento do primeiro E, que antes acentuava, né? Recaía sobre o primeiro E, o acento circunflexo para indicar essa forma plural. Então, gente, não acentua mais, tá? Então, pronuncia da mesma forma, vai gerar aqui também um hiato, tá certo? Mas sem o acento. Então, essas formas verbais indicativas, tá? De terceira pessoa do plural, elas vêm com esse desdobramento, né? Exemplo, creem, deem, leem, veem, tá? Mas sem o acento. Então, foi retirado também o acento dessas formas verbais, com esse desdobramento dessas vogais. Então, vale aqui falar dessas formas verbais ter e vir, tá, gente? Porque vão levar acento circunflexo na terceira pessoa do plural, tá? Fazendo a diferença da pessoa singular. Então, ele tem e ele vem sem acento, indicando aqui a terceira pessoa do singular, mas eles têm, eles vêm aqui, indicando terceira pessoa do plural, com acento, tá? Então, o acento aqui, ele é diferencial, tá? Ele vai diferenciar exatamente a forma verbal plural da forma verbal singular, tá? Então, os verbos derivados de ter e vir, como deter, conter, manter, entre outros, vão receber o acento agudo para indicar o singular, a terceira pessoa do singular, e vão receber o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural, tá, gente? Então, em exemplo, ele detém, tá? Que é derivados aí, os derivados aqui do verbo ter e vir, então, ele detém, tá? Singular, indicando a terceira pessoa do singular, e eles detêm com acento circunflexo, indicando o plural. Da mesma forma, intervém, tá? Com acento agudo ou com acento circunflexo, fazendo essa diferenciação, tá? Das pessoas verbais, tá? Do número singular ou plural dessas formas verbais, tá? E as regras de acentuação, tá? Então, diante das regras que nós veremos, tá? Vale então esses questionamentos, né? Questionando aqui, indagando com vocês, vão mentalizando aí uma resposta, tá? Pode haver, na sua concepção, pode haver mais de um acento gráfico na palavra? E o tio, ele é um sinal gráfico? Por que, por exemplo, a palavra raízes no plural recebe acento e raiz no singular não recebe acento, tá, gente? Então, respondendo já, tá? Acredito que vocês já mentalizaram uma resposta para os 3 questionamentos, visto que esse assunto, tá, também já foi abordado, nós estamos aqui tratando novamente, né? Vale a pena fazer uma revisão, tá? Sobre esse conteúdo tão importante, tá? Tão importante para o uso, tá? O uso da linguagem, tá? Colocando aí em pauta o padrão escrito da língua, tá certo, gente? Então, pode haver mais de um acento gráfico na palavra? Não, tá, gente? A palavra, toda palavra, ela vai ter uma acentuação, tá? Mas nem sempre vai ser uma acentuação gráfica, né? Às vezes uma acentuação gráfica, às vezes acentuação prosódica, que é a acentuação da pronúncia. Tanto é que toda palavra tem uma sílaba tônica, tem uma sílaba forte, tá?
Mas quando essa palavra ela recebe o acento gráfico, tá? Somente um acento gráfico pode recair na palavra. Por quê? Porque somente uma sílaba tônica pode aparecer na palavra. Tá? A palavra não pode constituir mais de uma sílaba tônica. E toda sílaba tônica ela vai ser acentuada? Não, repito, tá? Quando não for acentuado graficamente, tá? Esse vocábulo, ele receberá o acento prosódico, o acento da pronúncia, para entendermos onde recai a sílaba tônica, tá? Então, não há mais de um acento gráfico na palavra. O tio, assim, vai indicar um sinal de nasalização da vogal, tá? E não sinal gráfico. E raiz, tá? Nessa relação, raízes recebe acento porque o I, ele é tônico, ele vai formar um hiato, ele vem sozinho na sílaba, sem nenhuma outra regra específica, tá? Que impeça essa acentuação. E raiz, tá? Embora o I constitua também um hiato, mas vem acompanhado da letra Z. E aí, nesse caso, não pode ser acentuado, tá? Esse I. Então, nós vamos ver essas particularidades, tá? A seguir. Então, vamos lá. Diante das regras, tá? Nós vamos acentuar, então, as palavras monossílabas, tônicas, tá? Quando elas terminadas em A, em E, ou no singular ou no plural, tá? Então, nós temos aqui como exemplo pá, pó, vez, vê. Então, percebam lá, são palavras de uma única sílaba, monossílabas tônicas, tá? Com essas terminações. Então, todas vão receber acento. Aqui eu chamo a atenção para as formas verbais terminadas em A, E, O, tá? No caso aqui, seguidas de ló, lós, lá, ulás, elas também são acentuadas. Então, em amá-la, em dizê-la, em repô-los, então percebam que são formas verbais acentuadas. Por quê, gente? Porque aqui em amá-la, então nós vamos classificar, tá? Nós vamos definir essa regra como a regra das palavras oxítonas. Nós vamos ver a seguir, tá? E nós vamos ver que palavra oxítona terminada em A, em E, em O, por exemplo, são ou devem ser acentuadas, tá certo? Então, exatamente falando dessas oxítonas, toda oxítona terminada em A, em As, em O, Es, Oes, em e ens, né? Elas devem ser acentuadas, tá, gente? Então, aí em maracujá, Taubaté, dominó, armazém, parabéns, percebam as terminações dessas palavras. Percebam que a sílaba tônica é a última sílaba de cada palavra, portanto, todas são oxítonas. Então, as oxítonas, exceto terminadas em I e em U, elas são acentuadas, tá, gente? Ou seja, terminada em A, E, O, exceto I ou U, tá? Devem receber acento. Também terminadas em EN e em ENS, tá? Então, não se acentuam as oxítonas terminadas em IU, nem terminadas em consoantes, nem nos infinitivos U, né? Que aí no caso vai constituir uma oxítona terminada em I. Então, exemplo, ali, Icaqui, rubi, bambu, por exemplo, rebu, urubu, são exemplos de palavras, tá? Oxítonas terminadas em I ou terminadas em U, gente. Então, as oxítonas terminadas em I ou terminadas em U não recebem acento. Por isso que essas palavras não são acentuadas. Ou terminadas em consoante, que é o caso de sutil e clamor. Ou terminada, tá, no infinitivo I, então em punila. Então, perceba que essa forma verbal aqui, tá, o verbo aqui unido ao pronome, tá? Então, essa forma aqui, punir, percebam que é uma oxítona terminada em I. Então, por esse motivo, da mesma forma de reduzi-las, de feri-las, não recebem acento, tá bom? Quanto às paroxítonas, o número de palavras paroxítonas, tá? Aliás, o número de regras paroxítonas, das paroxítonas é um número maior, tá? Atinge um percentual maior, exatamente, porque o maior número de palavras também da nossa língua são palavras paroxítonas, tá? Então, eis algumas regras, tá? Terminadas em I ou em Is ou em Us, terminadas em ans, ans ou ans, também terminadas em ou uns, terminadas em on ou em ons, terminadas em ditongo oral, tá? Singular ou plural, ou seja, seguido ou não de S, terminadas em R, X, N, L ou terminadas em PS, tá? Então, eis aí os exemplos respectivos. Percebam que são palavras, tá? Todas paroxítonas,
com as indicações dessas terminações para entendermos, para compreendermos quando essas paroxítonas devem ser acentuadas, tá? Não se acentua, eu estou chamando a atenção aqui também, né, para essas palavras paroxítonas, quando elas terminadas em ens. Olha, gente, na regra anterior, na regra das oxítonas, nós vimos que as oxítonas com essas terminações em ou com a terminação ens são acentuadas, tá? Armazém, parabéns, tá? Então, são acentuadas. Então, as paroxítonas com essas mesmas terminações não recebem acento, tá, gente? Então, por isso que item e itens, tá, não recebem acento, porque são paroxítonas com essa terminação em ou com essa terminação ens. Da mesma forma, pólens, jovens e hífens, tá certo? Então, são palavrinhas muito recorrentes em concursos diversos, tá, gente? Por exemplo, a palavra hífen, tá, no singular vai receber acento, tá? A palavra hífen vai receber acento. Aqui, a regrinha vai dizer que a paroxítona terminada em N recebe acento. Mas no plural, hífens não recebe exatamente por ter essa terminação ens, tá certo? Então, fique de olho, tá, nesse bizu. Quanto às palavras proparoxítonas, né, todas devem ser acentuadas graficamente. Todas receberão obrigatoriamente o acento gráfico, tá certo? Então, aí nós temos como exemplo Ângela, lâmpada e metafísica. Então, percebam que nós classificamos como palavra proparoxítona, tá? Aquela palavra em que a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. É o que a gente percebe aí em metafísica, tá? Antepenúltima sílaba. Em lâmpada, também a antepenúltima sílaba. E a Ângela também é tônica, é forte, a antepenúltima sílaba. Que nesse caso, tá? Compreendendo que a palavra é proparoxítona, vamos entender que todas as proparoxítonas recebem acento gráfico, tá, gente? Outra coisa interessante de falar é que essa sílaba tônica, tá, ela só pode recair até a antepenúltima sílaba da palavra, tá? Se recair na última sílaba, será uma palavra oxítona, recaindo na penúltima sílaba, seria paroxítona, e na antepenúltima, proparoxítona. Então, percebam que todas as outras sílabas são sílabas átonas, tá? Só uma sílaba tônica e sempre vai recair até, possivelmente, tá? A possibilidade de cair só até a antepenúltima sílaba, tá certo? Quanto à regra dos hiatos, tá, gente? A regra dos hiatos. Então, coloca-se acento agudo nas vogais I ou U tônicas, tá? Nessas vogais I e U tônicas, se vierem sozinhos ou seguidas de S. Então, se essas vogais tônicas vierem sozinhas ou seguidas de S, tá? Podem receber acento nesses contextos. Vamos entender porque tem as exceções, tá? Vamos tratar aqui também das exceções da acentuação desses hiatos. Então, em saída, em Heloísa e em Baús, separadas essas palavras, nós vamos perceber que vão gerar hiato, esse encontro vocálico, tá? Em que o I ou o U, eles vão aparecer isolados nas sílabas, separados, tá? Ou sozinhos ou seguidos de S, que é o caso de saída. Então, perceba que o I ele vai ficar sozinho na sílaba, assim como Heloísa, e em Baús, tá? O U seguido de S, gerando assim hiato. Então, nesse caso, tá, gente, especificamente, o I ou o U tônico, eles vão receber acento, devem ser acentuados, tá? Então, estou chamando a atenção aqui, né, colocando uma observação para vocês. Não se acentuam, então, esse I, tá, ou U, quando hiatos, tá? Se eles forem seguidos na mesma sílaba de L, de M, de N, de R ou de Z, então, em exemplo, Raul, né, constitui um hiato,
tá? Mas o U ele vem seguido de L, portanto não deve ser acentuado esse U, embora seja tônico na palavra. Da mesma forma que ruim, tá? Ruim também não pode ser acentuado esse vocábulo. Esse I, embora tônico, não pode receber acento gráfico porque ele vem seguido de M. Em contribuinte, tá? Percebam que o I ele vem seguido de N na mesma sílaba, uma vez dividida essa palavra. Em sairdes, tá? O I ele vem seguido de R, dessa consoante, portanto também, embora tônico, embora constitua o hiato, não recebe acento. E em juiz, tá? Então, juiz pelo I vir seguido de Z. Lembrar que juízes, no plural, recebe acento a palavra, porque o I ele vai ficar sozinho na sílaba. Mas a palavra juiz, por o I vir seguido do Z, tá? Então, esse I tônico aqui não vai receber acento, tá bom, gente? Também, se esse hiato, tá? Se esse I tônico, o tônico, eles vierem seguidos de NH. Então, em bainha e tainha, percebam que o I, embora tônico, tá? Embora constituindo hiato, eles vêm seguidos de NH. Então, nesse caso, não se acentua, tá? O I tônico. Também precedidos de ditongo, tá, gente? Se esse ato vier precedido de ditongo, então a gente percebe que em baiuca e em feiura, separadas essas palavras, baiuca ou feiura, então percebam que o U ele vai ficar, tá, isolado na sílaba, vai constituir o hiato, ele é tônico, mas ele vem seguido de um ditongo, tá? Então, seguido de um ditongo, se essa palavra, tá, gente, ela for paroxítona, tá? Anote aí. Se esse e o tônico vierem seguidos de ditongo em palavras paroxítonas, que é o caso de baiuca e de feiura, então não deve ser acentuado esse ato, tá certo? Percebam que o grupo EI, tá? O ditongo EI e o ditongo AI, tá? Que seguem o U tônico, eles vêm no meio da palavra, eles vêm em palavra paroxítona. Então, nesse caso, houve uma alteração, houve uma mudança, tá? Na nova ortografia, não acentua mais, tá certo? Então, estou chamando a atenção aqui, tá? Se a palavra ela for oxítona, ou se ela for proparoxítona, aí acentua-se normalmente esse hiato, tá, gente? Então, percebam que em Piauí, o I ele é tônico, ele constitui hiato, ele vem seguido de um ditongo, tá? Só que Piauí não é uma palavra paroxítona. Então, por esse fato, o hiato, o I aqui formando o hiato, ele deve ser acentuado. Então, repito, tá? Esse I tônico, tá? Ou esse I tônico, ele não vai ser acentuado quando hiato, quando vierem seguidos de ditongo em palavras paroxítonas. Em palavras oxítonas ou palavras proparoxítonas, devem ser acentuados normalmente, obrigatoriamente, tá? Porque em maiúscula, tá? Dá para perceber também que o hiato aqui ele vem seguido de ditongo, mas ele deve ser acentuado pela regra convencional, por maiúscula ser uma palavra proparoxítona, tá? Então, independente de qualquer regra, as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas, tá certo? Também, se esses hiatos vierem seguidos de vogal idêntica, tá? Se essa vogal tônica, ela se repete xiita, tá? Se essa vogal, aliás, tônica não, se a vogal do I, ou I ou I, ou I ou I, o U, que constituem, no caso, hiato, vierem repetidas. No caso aqui, xiita, então percebam que o segundo I aqui é tônico, tá? Mas vem seguido da vogal idêntica. Então, embora constitua um hiato, não deve ser acentuado, tá? Esse I tônico, xiita, sem acento, cheinho, tá? Sem acento. No entanto, se a palavra gerar, né? Ela for formada por essa regra das proparoxítonas, então deve ser acentuado, que é o caso de friíssimo. Então, em friíssimo, embora o I
vênia repetido, mas aí volta-se a regra convencional de que, né, compreendendo o quê? Que as proparoxítonas todas devem ser acentuadas, tá certo? Sobre o acento diferencial, tá? Então, aí chamando a atenção para essas formas, né, as duas únicas palavras que se emprega obrigatoriamente esse acento diferencial é a forma verbal pôde, tá? E a forma verbal por. Então, pôde vai diferenciar, uma vez acentuado, vai diferenciar o pretérito do presente dessa forma verbal, da forma verbal poder, e por o verbo para diferenciar da preposição por, tá? Facultativamente, podemos usar ou não, tá? O acento na palavra forma substantivo ou forma, tá? Aí para diferenciar em oposição à forma verbo. Então, nessa palavra aqui, tá? Nós podemos ou não usar o acento. Então, caso esta palavra não venha acentuada, então o contexto, né, vai nos fazer entender se estamos tratando de um nome, de um substantivo ou de um verbo, tá? Fazendo essa diferenciação. Então, vamos lá praticar, tá? Encerrando aqui a nossa aula com algumas questões, tá? A primeira diz, assinale o comando da questão, diz o seguinte, assinale a alternativa com as palavras acentuadas segundo as regras de acentuação, respectivamente, de intercâmbio e antropológico. Então, a gente percebe aqui, logo vamos entender qual é a regra de intercâmbio, é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, e antropológica é uma proparoxítona. Então, qual é a alternativa que também vai trazer, tá? Respectivamente, uma palavra paroxítona terminada em ditongo e uma proparoxítona. Então, a gente percebe logo aqui na letra D, consciência e características, tá? Uma palavra que é acentuada pela mesma regra de intercâmbio e de antropológico. As palavras que se acentuam pelas mesmas regras de conferência, que é uma paroxítona terminada em ditongo, de razoável, que é uma paroxítona terminada em L, de países, acentuar aqui o I tônico, tá? Ele vem sozinho na sílaba, e será, que é um oxítono terminado em A. Então, qual é a alternativa que também vai trazer, tá? Palavras que são acentuadas respectivamente por essas regras? Então, a gente percebe aí, em médio, tá? Uma paroxítona terminada em ditongo, em nível, tá? Uma paroxítona terminada em L, em raízes também o hiato, e em você, tá? Que é um oxítono terminado em E, como é será um oxítono terminado em A, tá? Então, são acentuadas pela mesma razão das palavras em destaque no comando da questão. As novas regras de acentuação trouxeram algumas mudanças no acento de algumas palavras. Assinale a alternativa que faz parte da mudança do novo acordo. Então, na alternativa A, ditongos O e E serão acentuados somente nas palavras paroxítonas? É o contrário, né, gente? Esses ditongos O e E não são mais acentuados quando aparecem nas palavras paroxítonas. B, não acentuamos mais as oxítonas terminadas em vogais, tá? Então, nós sabemos que oxítonas terminadas em vogais, como A ou E, recebem acento, tá? Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são mais acentuados? Ou as letras I e U, que vierem após um ditongo nas palavras paroxítonas, não são mais acentuadas? Então, é exatamente aqui, tá? Nesse ponto, tá, gente? Eu não respondi aqui, mas marquem, tá? A letra D, tá? Não tá destacada aqui, marquem a letra D, porque as letras I e U, que vierem após ditongo nas palavras paroxítonas, não são mais acentuadas, tá? Então, o I e o tônico, tá? Seguidos de ditongo, quando em palavras paroxítonas, não recebem mais acento. Então, acentuem, marquem. Caso, né, vocês tivessem essa questão em mão, vocês iriam marcar, então, a letra D, tá? Então, correta aqui é a letra D, tá certo? Então, aguardem, tá? Que na próxima aula nós vamos, então, tecer comentários, tá? Sobre algumas questões, fazendo menção a esse conteúdo temático aqui, tá? Acentuação gráfica, tá? Eu vou elaborar uma lista de questões, vou enviar para vocês, tá? E nós vamos aqui, nas aulas subsequentes, fazer correções e comentários das questões referentes à acentuação gráfica, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.